Essa é a Onisofia e vai! Então esse é o podcast Onisofia. Tô aqui com o meu porco. Fala, meu porco! Fala, meu suricato, beleza ou não? Maravilha! Pro pessoal que tá chegando agora, cara, vamos explicar aí sobre o que a gente fala aqui, né? Essa história aí de nexialismo é o assunto aqui do nosso podcast, mas que raios que é nexialismo? Se você tivesse que explicar assim pra quem nunca ouviu em, sei lá, 2 frases aí, cara. Beleza, vamos lá. Você, pessoa paraquedista que acabou de pousar no podcast Onisofia, não sabe o que é nexialismo? Eu vou te contar agora de um jeito bem rapidinho. Nexialismo é a arte e ciência de conectar diferentes saberes, conhecimentos formais e informais, e a gente gosta de colocar um a mais aí, que é conectar pessoas também, né, meu suricato? Muito bom, cara. É isso aí. Boa, cara. E vamos começar com um ritual que a gente sempre faz aqui também, explicar o porquê que a gente faz, que é o chamado check-in, né? Boa. Que nada mais é do que a gente descrever um pouco de como a gente está chegando, se sentindo, mais do que simplesmente aquilo que a gente está acostumado num nível muito superficial. Tô bem, tô mal, tô feliz, tô triste, né? Então a gente expressa um pouco como tá o seu corpo, é uma hora também de olhar para dentro e de criar uma conexão, né? Nivelar as emoções. E aí a gente acredita que isso ajuda a gente ter uma conversa também mais fluida e etc, né, cara? Então conta aí pro pessoal, como é que você tá chegando aí, cara? Cara, eu tô chegando duro. Parece estranho falar, né? Mas aí eu parece que tô com um torcicolo aqui, então eu tô meio travadinho, assim. Gostaria de estar mais saudável. Caramba! Mas tô chegando, cara, na raça sempre, só que olhando pra um ponto fixo. Caramba, tá que nem um robô então hoje. Eu tô parecendo um Robocop aqui, cara. Caramba, cara. Cara, eu tô chegando aí com uma quantidade considerável aí de calor. Então também num quarto aqui tudo fechado, porque tá um barulho alto do lado de fora, então eu tinha que me isolar aqui para conseguir fazer o episódio. Tô chegando com a garganta também um pouco zoada, ainda tô recuperando já 90% da Covid, então ainda continuo com um pouco de tosse, a garganta um pouco coçando, mas muito ansioso pro que vai sair daqui hoje. Já que, qual é o assunto de hoje, meu porco? Cara, hoje o episódio é sobre observar a natureza, que é uma atitude nexialista que a gente criou aqui no Onisofia. Mas que diabo é atitude nexialista, né? É só uma maneira de a gente pegar esse conceito de nexialismo e botar na prática. Então a gente criou aí 5 atitudes nexialistas. Se vocês quiserem aprofundar, tem um episódio para cada uma delas, exceto a última, que é a brotabilidade. Mas vamos lá, eu vou pontuar aqui para vocês ficarem sabendo quais são, pelo menos, né? É a captação sensorial ativa, a intuição, a visão holística, observar a natureza e, né, por último, a brotabilidade. E hoje a gente vai focar no observar a natureza e, para começar, né, por que observar a natureza é uma atitude nexialista, meu suricato? Cara, a gente enxerga a natureza como a grande referência em conexão, né? Se a gente olhar para o planeta Terra, que tem aí uma idade aproximada de 4,5 bilhões, com B, de anos de idade, cara, não dá para sonhar o que é isso, né? E na natureza não existe separação de disciplinas, nada está isolado, né? Tudo influencia em tudo, direta ou indiretamente. Então, para a gente, a natureza é realmente a representação máxima de um ser, uma entidade que conecta, que é conectada, né? Então, por isso que a gente vai falar de nexialismo, que nada mais é do que conectar. Então, a natureza, para a gente, é a grande inspiração em conexão. E aí, cara, acho que vale a gente fazer uma pequena pausa aqui para esclarecer o que pode ser que seja uma dúvida para a galera. Porque a primeira atitude nexialista que a gente falou é a captação sensorial ativa, né? Apesar do nome assustar, é simplesmente a gente usar os nossos sentidos sensoriais para aprender com o ambiente externo, né? Absorvendo, usando os múltiplos sentidos, captando e aprendendo
com o ambiente lá fora. E aí pode confundir um pouco, mas qual a diferença disso com observar a natureza, né, cara? O que você enxerga que são essas diferenças aí para explicar pro pessoal? Cara, eu vejo a captação sensorial ativa como um grande limpador de canal. Então, você está falando para utilizar os seus sensores para captar as informações externas, mas captar com uma qualidade muito boa, né? Captar com presença e tudo mais. Então, essa atitude é mais uma atitude, eu diria que é uma atitude ferramenta, que vai ajudar as outras atitudes a se expressarem melhor. Por exemplo, com observar a natureza. Aqui, com observar a natureza, a gente vai muito com o olhar de aprendizado com a natureza, né? Como você falou lá, a Terra tem um tempo aí estimado de vida de 4,5 bilhões de anos, né? Olha o tanto de tempo que a natureza está resolvendo seus problemas, conectando as coisas. E, que é benchmark maior do que a própria natureza? Legal. Show de bola. A gente usa a captação sensorial ativa para aprender e observar a natureza, né? Legal essa metáfora da atitude de ferramenta aí, né, cara? Mas assim, a gente sempre gosta de ir para a definição das coisas, acaba entrando um pouco num lance, às vezes até filosófico, mas acho que a gente sempre julga que é importante para depois a gente desenvolver melhor o conceito, trabalhar em cima daquilo. E acho que esse é um dos conceitos mais difíceis aí dos seres humanos de explicarem, né? Acho que é aquela famosa coisa que todo mundo sabe, mas ninguém sabe, né? O que é, ninguém consegue, todo mundo entende o que é, mas ninguém consegue explicar, né? O que é, afinal, natureza, cara? Qual que é a definição de natureza? Puta que pariu, cara. Você me fudeu agora. Vamos lá. Definir natureza. Isso não tem definição, né? Por ter várias definições, né? Não existe uma definição padrão, se for ver. Vou propor aqui um exercício pra galera. Pessoal, pergunte pra qualquer pessoa definir o que é natureza. Chega e fala, o que é natureza pra você? Natureza, é... Primeiro eu falo, essa pessoa tá louca. Puta que pariu. Aí fala, é óbvio, né? Natureza. Natureza é isso aqui, ó. Mas me define o que é natureza. A pessoa vai pensar e fala, bicho. A pessoa vai olhar com uma cara, né? E aí, o que eu faço agora? O que eu falo? A gente nunca se preocupou, né, em definir, né? Na escola e tal. Natureza é natureza, né? É isso aí que tá aí no mundo. Bom, então, cara, não tem uma definição padrão. Mas a gente tem que partir de alguma definição aqui para explicar o que é esse observar a natureza, né? O que é? Vai aprender com quem? E eu gosto, quando eu estou com muita dúvida, assim, eu gosto de partir do ponto, que é olhar para a palavra e ver aí alguma raiz. Eu vou pegar a raiz que é mais parecida que a gente tem aqui com o português, que é a raiz romana. Natureza vem de natura. E natura deriva do verbo nascor, que significa ter nascido. E nascimento me remete à essência. Caráter inicial. Então, beleza. Então, eu tenho aqui uma definição dentre várias de natureza, né? Que é essência. Ou seja, qual é a essência desse objeto? Isso aqui é feito de madeira, por exemplo. Qual é a sua essência, né? Você está falando do que você é feito. Mas beleza. Não é essa definição que eu quero partir para a gente desenvolver todo esse episódio. Eu quero partir, na verdade, eu vou jogar 3 definições aqui e eu vou escolher uma para a gente desenvolver em cima. Pode ser? Vamos lá. Vamos embora. A primeira definição é toda a realidade objetiva, toda a realidade material que a gente tem, tirando a atividade humana. Ou seja, o bioma, o próprio universo, a relação entre os corpos celestes, né? Tudo isso é a natureza, tirando o ser humano. Definição 1. Vamos para a definição 2. A definição 2 é igual à definição 1, ou seja, é tudo, mas agora inclui o ser humano também. Ou seja, as nossas atividades também fazem parte da natureza. Beleza. É aí, beleza. E a terceira e última definição de natureza que eu vou trazer aqui, não é que só existem 3, tá? Que é a natureza como sendo uma inteligência superior que gere todos os recursos dos ecossistemas, as relações entre ecossistemas, né? Que gere também as relações entre os corpos celestes. Então, é uma definição um pouco viajada, mas não é essa. Eu acho que eu não quero filosofar tanto nessa terceira, porque não é essa que eu quero desenvolver. Quero desenvolver naquela primeira, cara. Que a natureza é toda a realidade material, tirando as atividades humanas. Por que eu quero pegar ela?
porque faz uma divisão muito bem feita do que é limite biológico e do que é limite cultural. Eu vou explicar. O ser humano, cara, cerca de 70 mil anos atrás, aconteceu alguma coisa que a gente ganhou um poderzinho. Cara, olha que louco. A gente, como espécie, já é uma espécie social, ou seja, que depende de outros seres para sobreviver. Tá, mas antes desses 70 mil anos, por aí atrás, a gente tinha um limite biológico de convivência, que pela nossa linguagem, que vem da fofoca, olha que loucura, a gente consegue estender esse limite aí até uns 150 indivíduos, entende? Só que você vê a sociedade de hoje, você colabora com milhares, milhões de pessoas até. Bilhões até, né, cara? Bilhões até, né? E a gente nem sabe como é que a gente está colaborando, mas a gente colabora. Por exemplo, a gente não sabe o nome das pessoas que plantaram nossos alimentos, por exemplo, certo? Negócio que a gente precisa praticamente todos os dias. Essa pessoa também não sabe do seu nome, da pessoa que está comprando o alimento dela. Você consegue colaborar. Por quê? Porque a gente consegue imaginar coletivamente. Coisa que nenhuma espécie até agora, que eu tenho conhecimento, não consegue fazer. Olha que absurdo. Por a gente ter passado desse limite biológico de colaboração, a gente tem coisas como internet, bomba atômica, capitalismo, comunismo, várias coisas que, cara, na própria natureza, como a gente definiu aqui, da natureza de realidade objetiva, não existe. Existem direitos dos leões? Não existe legislação para leão. A gente que criou isso, né, cara? Exato, cara. E até extrapolando a legislação e etc. A cultura no geral, né? Eu vejo que foi muito também uma invenção nossa, né? Que a gente imaginou também coletivamente. E foi meio que uma forma da gente conseguir colaborar em maior escala, né? Se for ver. Eu acho que agora vale a pena a gente resgatar, né, a definição que você trouxe de natureza, que era tirando o ser humano da definição, né? Exato. E aí, eu acho que o objetivo do episódio, né, observar a natureza, é observar olhando para a natureza no sentido de aprender com ela, né? E eu acho que aqui a gente não quer aprender com a história, aprender com a cultura, aprender com aquilo que o Homo sapiens construiu, mas sim aprender com o modus operandi da natureza, né? A forma como ela funciona e etc. Só que, ao mesmo tempo, eu já vejo um perigo aí, né? Porque como a gente construiu a cultura, então a gente tem esse lance das leis, a gente tem ética, a gente tem moral. Então a gente já está enviesado, né? O modus operandi da sociedade, querendo ou não, é diferente do modus operandi da natureza, né? De novo, embasando a nossa escolha da primeira definição, né, velho? Então eu acho que ao observar a natureza, a gente naturalmente vai acabar criando ali um julgamento, né? Pô, mas na sociedade não funciona desse jeito e etc. Então, eu acho que pra gente verdadeiramente aprender com a natureza, acho que a gente tem que, não vamos falar eliminar o julgamento, porque eu acho que isso está na nossa essência, querendo ou não, né? Mas a gente criar uma consciência de que a gente está olhando para a natureza, mas com o filtro de ser humano, né? Exatamente, velho. Exatamente. Inclusive, vou até trazer um exemplo aqui agora, cara, jogar na roda aqui, só pra gente fazer um exercício junto do quanto que a gente julga sem nem pensar. Joga na roda e sai correndo. É isso aí. Umas coisas que eu tava lendo sobre comportamento no reino animal e etc. esses dias, do babuíno Anubis, que é uma espécie de babuíno que vive essencialmente lá no continente africano. E um dos habitats dele é a savana. E ele, durante o período de fartura de comida e tal, ele se passa por herbívoro e convive no meio das gazelas. Faz amizade, construiu a confiança com as gazelas e tudo mais. E no período de seca, o que ele faz? Já tem a amizade das gazelas, elas já enxergam ele como alguém que convive ali, não como uma ameaça. E aí, época de seca, então tem pouco alimento, ele vai lá e mata e come todas as gazelas uma por uma, cara. Caralho! E olha só, o que seria a primeira coisa que a gente pensaria sobre ele, usando o filtro de ser humano, julgando, né? O que você pensaria? Fala aí, se eu te contasse essa história... É um
Nossa, para, velho. Nossa, que duas caras, velho. Duas caras, traiçoeiro. Puta que pariu, desgraçado, cara. Desgraçado. E só vai piorando os adjetivos, Só né? pra não falar pau no cu mesmo. Também, velho. Então você vê como que o bicho, se a gente usar o julgamento ser humano, a gente vai falar que o bicho é um puta merda, de um traiçoeiro e etc, e etc. Mas no fundo é só estratégia de sobrevivência, né? Inclusive, olha só, tipo, agora me ligando, né? Tipo, eu tô propondo exercício e eu mesmo caí nessa aqui. Quando eu falei do babuíno, que ele se passa por herbívoro. Cara, se passar, eu tô julgando. Ele não tem, talvez, essa consciência, né, de vou fingir que sou herbívoro aqui e depois vou matar todo mundo. É, minha dieta... Vai fingir que tá de dieta e etc. Então, de repente, ele só não tem a necessidade de ser carnívoro se houver disponibilidade suficiente de plantas. Às vezes até prefere planta, né, cara? Não sei. Também, até eu fazer essa suposição, já tô julgando. Ah, ele prefere planta do que... E outra, falar que ele é herbívoro, né? Cara, é uma caixa que a gente coloca, os animais, inclusive a gente, pra falar de uma determinada dieta. Que, cara, isso aí, colocar em caixa é totalmente coisa nossa, cara. Coisa de ser humano. Sapiens. Muito louco isso, cara. Então acho que esse é só um exemplo que eu quis deixar na roda aí, pra gente falar o quando que a gente olha o babuíno e fala assim, filha da puta. Porque esse tipo de comportamento, e a gente sabe que existe esse tipo de comportamento, pode não ser literalmente a mesma coisa, de matar e etc. Mas existe esse comportamento na nossa sociedade, né? De me infiltrar aqui, fingir que sou uma coisa e sou outra por um objetivo ali no futuro. A gente sabe que existe. E eticamente, né, moralmente, a gente fala que é errado. Mas o que é certo e errado? Para a natureza, o certo é sobrevivência. O certo é se reproduzir e fazer a maior cópia de DNA possível, né, cara? Olha lá a gente julgando também, né? Pois é, cara. Cara, não, eu acho assim, é legal a gente ter essa consciência de que, pra mim, acho que não tem como tirar filtro humano de aprendizagem. Porque a gente já nasceu nesse tipo de realidade, entendeu? A gente pode ter consciência, acho que é isso que é legal. Ter consciência de aquilo que a gente está aprendendo, às vezes a gente está julgando. Por exemplo, você chegar e falar que o Anubis se passa por herbívoro, a gente já tem que ter consciência. Nossa senhora. Que isso é um julgamento nosso. Então, tá, beleza. Pelo menos a gente tem essa consciência. E acho também importante deixar claro que, assim, mesmo que a gente consiga, né, silenciar essas vozes do julgamento e observar para a natureza da forma como ela de fato opera, também não significa que a gente vai copiar o comportamento ali exato e replicar, né? Bom, beleza, então eu não vou julgar o babuíno Anubis, então significa que eu vou fazer o que ele faz? Não. Significa que por trás dessa história, a gente reflete, existe ali um aprendizado. Perfeito, cara, perfeito, é isso. Não é que porque tudo que está na natureza seja perfeito para a nossa operação, né? Para a natureza é perfeito para a operação dela, certo? E da mesma forma que eu acredito que os comportamentos que a gente também julga positivos, segundo a ética e tudo mais, também podem muito bem não ser altruísmo, e sim estratégia de sobrevivência, né? Teve um experimento que fizeram com 2 ratos, que eles colocaram os ratos, cada um dentro de uma caixa diferente, e essas caixas, elas estavam meio que conectadas ali através de uma alavanca. E aí eles iam lá e davam um pedacinho de chocolate para um dos ratos. E ele tinha que bater na alavanca para pegar o chocolate. Só que quando ele batia na alavanca, começava a outra caixa do outro rato a encher de água. Ou seja, eles meio que queriam testar se um rato ia se ligar que o outro seria afogado por conta da quantidade de chocolate que ele ia comer. E chegou um determinado momento que ele parou de aceitar, falou, não quero chocolate mais, pelo amor de Deus. Deixa meu amiguinho em paz ali, né? Senão vai afogar meu camarada. Então, assim, um exemplo que, até lendo sobre isso, falaram muito sobre o altruísmo no mundo animal. Será?
Pra mim, uma hipótese que eu vou levantar aqui também, parece também estratégia de sobrevivência, né? De replicar os genes, a mesma espécie ali, eu quero que sobreviva, porque a pessoa pode defender, né? Pô, mas recusar chocolate, o chocolate pra você também poderia ser uma estratégia de sobrevivência, né? Você comer. Mas talvez pro rato ele se ligue de alguma forma. É uma hipótese que eu vou deixar aqui, né? Que talvez o chocolate a mais ou a menos ali não seja tão importante quanto manter um outro rato vivo, né? Cara, eu posso rebater o que você falou. Vai lá, vamos lá. É isso aí que nós estamos aqui pra isso. Falou assim, porra, não existe altruísmo então na natureza, cara? Tem um case famoso de uma leoa que matou a mãe dos bezerrinhos e depois foi lá e cuidou dos bezerros. Olha lá. Porra, então isso não é altruísmo? Depende. Eu vou rebater o meu rebatimento agora. Vai lá, é isso aí. Mas será que é altruísmo mesmo? Será que a leoa chegou e falou, puta que pariu, matei a mãe desses bezerros. Vou ter que cuidar deles porque eles não vão ter amparo na natureza. Será que isso também não é filtro humano aí na jogada? Sim, né? Da gente julgar que ela ficou arrependida e quer compensar de alguma forma, né? Exato. Porra. Aí eu posso ter outro, já que eu tô no filtro humano agora, eu posso falar de não. Na verdade, a leoa, ela quer manter aqueles bezerros vivos para que eles cresçam, depois sejam um alimento melhor para essa leoa e para os filhotes dessa leoa também. E isso com certeza que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus, isso tudo eu tô brincando aqui, é uma hipótese. São duas hipóteses, na verdade. Mas só para deixar bem claro que colocar altruísmo, colocar filha da putagem em jogo, isso tudo é filtro humano. A gente tá olhando com todo aquele viés que a gente já falou para vocês de cultura, das próprias leis, da realidade que a gente nasceu. Então, ter a consciência de que a gente está julgando, sim. Mas assim, cara, queria retomar um pouco esse lance, né, de observar a natureza, porque a gente está falando de aprender com a natureza e deixando um monte de exemplo. E por curiosidade, eu acho que é muito legal, assim, pelo menos eu acho fantástico, né? Boa. Mas eu queria retomar para a gente falar assim de como observar a natureza, que a gente está falando muito que é, na verdade, aprender com a natureza, mas aplicar isso no nosso dia a dia, né? Uma coisa mais concreta, porque senão a gente fica muito no campo da reflexão. Ah, o exemplo tal, se a gente refletir, tem um aprendizado por trás. O exemplo tal, mas como que a gente, de alguma forma, beleza, a natureza faz desse jeito, eu quero aprender e resolver problema do meu dia a dia, por exemplo. Ótimo, velho, ótimo. É bom retomar mesmo, já que a gente já tem essa consciência do filtro humano, do julgamento e tudo mais, eu acho que agora é a hora de a gente apresentar para vocês a biomimética, que é uma das formas de aprender para aplicar o modus operandi da natureza no mundo humano. E aí eu gosto assim, sempre que for definir alguma coisa, a gente entra primeiro, a primeira coisa que a gente faz é entrar na palavra. Porra, beleza, o que significa biomimética? Vamos dividir ela então. Ó, biomimética. Primeira parte, bio, que significa vida. A mimética, imitar. Ou seja, na tradução literal, seria imitar a vida. E a biomimética é uma ciência, uma nova ciência, né? Ela foi criada em 1969 pelo Otto Schmidt. E o que ela faz, né? Ela estuda e adapta os processos, métodos e até os desenhos da natureza para resolver os nossos problemas. Então, qual é a ideia aqui da biomimética? A ideia é consultar a natureza, que lá daquelas definições que a gente deu lá no começo, tem uma delas que fala que a natureza é essa inteligência por trás do modus operandi das coisas, né, cara? E é consultar essa inteligência. E aí depois a gente vai falar mais que tem diferentes níveis de consulta para construir de novo soluções pra gente. Por que a gente faz isso, cara? Pra que consultar a natureza? Porque, porra, a natureza tá aí. Qual é a idade da Terra? Cara, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E se a gente entender que a natureza, ela tá desde o primórdio do planeta Terra resolvendo seus problemas, por que não consultar quem já resolveu uma cacetada de problema aqui, cara? Legal, legal. Eu gosto de falar da biomimética desse jeito mesmo, né? Acho que praticamente qualquer problema que a gente queira resolver no nosso dia a dia, grande chance da natureza já ter resolvido. Basta a gente olhar do jeito certo e encontrar essa solução.
que é um exemplo melhor, né, de experimentação e otimização do que a natureza, cara. Cara, foda, hein? E eu acho legal agora a gente trazer um exemplo mais concreto sobre biomimética para o pessoal entender o que significa isso na prática, como é que é, né? Tem um exemplo que eu gosto muito, cara, que acaba sendo até um pouco manjado e que você bem conhece também, que é o do Martim Pescador, né, cara? Ó, esse aí é o primeiro que vem no Google, hein? Botou biomimética, é o primeiro. E eu acho legal trazer mesmo assim, porque eu julgo ser um exemplo assim fácil de compreender, né, para quem não tá familiar com o universo da biomimética e tudo mais. Martim Pescador é uma espécie de ave conhecida por dar aqueles rasantes na vertical nos oceanos e sair com aquele peixe na boca e tudo mais, né? Que aparece lá nos documentários, Discovery Channel, na TV, nos vídeos que a gente vê por aí, né? Boa. Maravilha pra dormir, né, cara? Você bota um vidinho desse aqui, ó. Nossa, coisa boa. Antes de terminar o vídeo já tá até roncando. Ai, cara. Mas vamos lá. E por várias características físicas mesmo dessa ave, né? Então tem a agilidade, tem a eficiência, porque não pode errar, gasta muita energia nesse rasante, então tem que ser certeiro e tudo mais. Todas essas características físicas inspiraram o projeto de um trem-bala que foi construído no Japão, inspirado aí no bico do Martim Pescador. Olha que loucura, cara. Muito foda, né, velho? Então, esse trem-bala, ele acabou sendo mais eficiente em termos de energia, consumia menos energia do que a média dos trens-balas por aí. Ele era mais rápido do que o que já existia por aí também, mais silencioso. Então, pra mim é um baita de um case de sucesso, um baita de um projeto de engenharia, de design e tudo mais, né? Só que ao mesmo tempo, cara, eu fico me perguntando o seguinte: o quão sustentável é esse trem-bala no geral? Quais materiais que foram ali usados? Será que isso foi levado em consideração? Então, não sei, né? Assim, apesar de imitar a natureza, e eu acho que isso é fantástico, ainda assim me questiono e acho que não é mesmo assim essa maravilha toda, né? Cara, ótimo você tocar nesse ponto, porque me dá uma brecha para colocar aqui os 3 níveis da biomimética. E eu dei um spoilerzinho no meio do episódio falando assim, existem aí vários níveis de consulta à natureza, e na biomimética eles dividem em 3 níveis. O que você acabou de dar agora, o exemplo do Martim, é o nível 1, que é o nível da forma. Você imitar, na verdade, a forma daquele determinado indivíduo. Só que aí existe o segundo nível, que eu vou dar um exemplo bem bacana, cara, que não imita só, pode imitar a forma também, mas imita o comportamento de um determinado conjunto de indivíduos e tudo mais. Eu vou dar um exemplo do shopping que fica no Zimbábue, na África, que chama Eastgate. Ali no Zimbábue, o que acontece? Existe uma variação de temperatura muito grande. Pode variar ali 2 graus até 40 graus, cara, fora. Então, olha que variação desgraçada que tem de temperatura. E existem uns cupins do Zimbábue que fazem o seguinte, eles constroem os cupinzeiros e lá dentro fica ali uma temperatura média de 30 graus Celsius, cara. Os bichinhos danados, cara. Os bichinhos são engenheiros. Eu fico muito maravilhado com isso, porque eles fazem isso para se alimentar, para fazer uma fazenda de fungos dentro do cupinzeiro para se alimentar, cara. E esse fungo cresce ali mais ou menos a 30 graus. E como é que eles fazem isso? Eles fazem vários canais no cupinzeiro. E aí esses canais são responsáveis por levar o ar que entra nos canais inferiores. E aí os canais inferiores têm um pouco de lama, são canais mais lamacentos. Que aí trocam calor ali embaixo, o ar vai subindo, vai trocando calor com todo o cupinzeiro e saem por cima. E aí os próprios cupins são uns sensores de temperatura. Se eles veem que a temperatura está variando muito, eles fecham os canais, abrem outros, para poder manter ali a temperatura a 30 graus. Olha que loucura, cara! Quando eu fui ver esse exemplo, pesquisei, tem pessoas que falam, na verdade, o organismo em si é o próprio cupinzeiro, né? E essa parte, esse sistema de ventilação, seria o sistema de respiração desse organismo maior. E os cupins são as
células sanguíneas do cupinzeiro. Olha que louco, velho. E aí o arquiteto Mick Pierce, que é o responsável pelo projeto do Eastgate Center, que é lá o shopping center que fica no Zimbábue, ele observou o comportamento desses cupins, e aí ele projetou o sistema de ventilação do shopping, que funciona de maneira muito semelhante ao que acontece dentro do cupinzeiro. Então o que acontece? O ar então externo ele é aspirado, né? E aí ele é aquecido ou resfriado dependendo do que está mais quente. Se é o próprio edifício ou se é o ar de fora. Então aí ele é aspirado, ventila os andares, os escritórios que tem nesse shopping. Depois esse ar sai pelas chaminés e aí o processo continua, cara. Continua e mantém a temperatura média ali constante dentro do shopping. Cara, o tanto de economia, de energia que o shopping tem é absurdo. Eles fizeram ali uma comparação, esse sistema de ventilação consome acho que 10% da energia que consumiria um sistema convencional de resfriamento, por exemplo. Muito da hora, né, cara? Então acho que é um bom exemplo, né, da gente falar de não só imitar a forma, mas imitar o processo, né? Como funciona, como opera na prática aquele organismo, como você disse, né? Boa. Mas eu só queria chamar a atenção para uma coisa sobre o arquiteto, né? Que arquiteto nexialista, né, cara? Então, observou a natureza. Então, olha por que a gente fala que observar a natureza é uma atitude nexialista, né? Observou como funciona um cupinzeiro e falou, vou projetar um sistema de ventilação para um shopping baseado no funcionamento desse cupinzeiro. Olha que conexão absurda, trazendo de um universo que aparentemente não tem absolutamente nada a ver com a arquitetura. Então, só para deixar esse exemplo legal, né, de um nexialismo na prática e justificar mais ainda o observar a natureza como sendo uma atitude nexialista, né? Cara, isso é louco, né, cara? Você olha um cupinzeiro e você fala, puxa, tem coisa ali. Tem conhecimento ali, cara. Olha que bizarro. Isso é muito legal, cara. Mas como você mesmo disse sobre os 3 níveis de profundidade de se consultar a natureza ou de se aplicar biomimética, esse ainda é o 2º nível, né, que é imitar o processo. E a gente tem ainda um 3º nível, que é chamado de imitar o ecossistema, que de uma forma bem simples seria não só imitar o funcionamento, o processo, o comportamento de um organismo específico, mas de todo um ecossistema natural, como os organismos interagem entre si e tudo mais. E mesmo que a gente não faça ideia de como isso funciona na prática, já dá para imaginar que é algo muito mais complexo, né? E um exemplo que eu acho legal de aplicação de biomimética nível 3, imitando o ecossistema, é o teto verde do Museu da Academia de Ciências na Califórnia, que fica lá na cidade de São Francisco. E é um baita de um case legal, porque eles fizeram, na verdade, não um teto verde, que é a expressão mais comum no universo de arquitetura e tudo mais, né? Que você vê projetos teto verde na sua casa e outros lugares, mas eles chamam, na verdade, de um teto vivo. E de fato é. Só para vocês terem ideia, esse teto vivo, ele tem mais de 10 mil metros quadrados, tem uma vegetação super diversa ali. No total, pelo que eu estava lendo, aproximadamente 1,7 milhões de plantas. Olha só, dentro desse ecossistema. E aí isso, claro, acaba virando ali também um oásis, né, para passarinhos, insetos e várias outras espécies e seres que vão acabar habitando também esse ecossistema, né? Além disso, tem ali painéis solares, então para captar a energia do sol e, óbvio, diminuir o consumo de energia do museu. Eles também reaproveitam a água da chuva e também eles têm estações meteorológicas lá no teto e que medem, né, vento, temperatura, pressão, umidade. E isso se comunica com uma automação que existe lá dentro do museu para regular melhor qual a temperatura ideal, a iluminação ideal e etc., dados fatores lá de fora. Então é um sistema super inteligente e olhando assim parece mesmo autossustentável, né, cara?
Parece, né, velho? Mas será que tudo que reluz é ouro, mano? Tem que olhar direitinho isso daí, cara. Tem que olhar direitinho isso daí. Pois é, né, cara? Mas assim, também não vamos tirar o mérito de um baita de um projeto que foi esse organismo vivo aí construído no teto do museu, né? Eu acho que o objetivo aqui é mais a gente questionar se de fato isso se comporta exatamente como um ecossistema natural, e na minha opinião é não, né? Beleza, parece autossustentável e se autorregula e regenera, mas existe ali a influência humana, né? Vamos dar um exemplo aqui dos próprios painéis solares, né? Então, assim, painel solar, por mais que a gente fale que é uma coisa sustentável em sua operação, como foram fabricados? Quais foram os materiais? Quais as condições que as pessoas trabalharam ali para construir esses painéis solares? Ou então, depois que acabar o ciclo de vida útil dos painéis solares, geralmente ali 25 a 30 anos, né? Para onde eles vão? Eles vão ser reciclados? É 100%? Então, assim, existem várias brechas que a gente está aqui, né? Claro, achando defeito no negócio, mas só para também provocar que não é perfeitamente um ecossistema natural, né? Cara, exatamente, velho. Exatamente. A gente pode fazer uma analogia, assim, eu acho que é uma analogia muito boa, um projeto muito do caralho. Mas como você disse, ainda tem ali o fator humano. A gente é muito ruim ainda em lidar com resíduo. Coisa que, para os próprios processos naturais, isso me parece que é muito fácil, né, cara? Mas sim, eu acho que a gente tem que desmistificar também que o ecossistema natural, ele é autossustentável. Ou seja, ele produz tudo que consome, né? Então não é bem por aí, cara. Nem os próprios ecossistemas naturais também não são, né, cara? Então é legal deixar isso claro aí. Sim, é um equilíbrio dinâmico, cara. A gente tem que ver o ecossistema num olhar de equilíbrio dinâmico. O que isso significa? Significa que o próprio ecossistema, quando você fala de um ecossistema, você está criando uma fronteira. Então, existe aquele ecossistema que você está analisando e o fora dele, certo? Precisa-se de fluxo, tanto de matéria para dentro do ecossistema, estou falando do ecossistema natural, tanto fluxo de matéria como fluxo de energia. Cara, um exemplo muito básico é arranca o sol da jogada. Vê o que acontece com os ecossistemas do planeta Terra, por exemplo. Cara, mas outro exemplo do caralho, porque assim, tirar o sol da jogada acaba tudo, né? Pois é. É sacanagem falar, é muito extremo, né, cara, o exemplo do sol. Mas só para mostrar que o ecossistema ele precisa de um fluxo de energia externo ao próprio ecossistema. Mas agora eu vou dar um exemplo de fluxo de massa. Cara, eu vi no Connected, que é uma série da Netflix, que a brisa do pessoal lá é falar que tá tudo conectado. Inclusive, ótima recomendação de série sobre nexialismo. Não falo esse termo diretamente, né? Mas para quem quiser entender um pouco mais de conexões, sou fascinado por essa série. Cara, essa série é muito do cacete, cara. Em um dos episódios, eu não lembro qual, mostra que o deserto do Saara fertiliza a floresta amazônica aqui, cara. Olha que louco! Olha só, né? Quem imaginaria, né? Não, para com tudo. Ou seja, existe um fluxo de massa que vem do outro continente, que vem da África até aqui, a América do Sul, para nutrir uma floresta. Cara, isso é maluco. É só para mostrar que falar de autossustentabilidade da coisa, às vezes a gente olha muito enviesado e esquece de colocar o equilíbrio dinâmico na jogada, né? Acontece a mesma coisa, por exemplo, no museu. Qual é a diferença? Que para mim é mais gritante. É como a gente lida com ciclos de vida externos ao sistema que a gente está analisando. Por exemplo, que você falou da placa solar. Outro exemplo é como é que é o tratamento de resíduo dentro desse museu. Porque a partir do momento que você adquire a placa ou os sensores para você fazer a automação e tudo mais, virou seu. Então como é que você faz esse gerenciamento de toda a cadeia, né? Eu fico pensando, cacete, cara, é muito, mas muito complexo. Pois é, e eu acho que assim, só de envolver ser humano, eu acho que isso já aumenta muito a complexidade, né? A gente pode analisar e questionar essa sustentabilidade em vários outros níveis também, né?
no lado mais humano da coisa. As pessoas que trabalham nesse museu, porque esse museu, por mais que a gente diga que o teto dele é autossustentável, imagino eu que precise de uma manutenção. Quem vai fazer manutenção é ser humano. Quais as condições de trabalho dessas pessoas? Como é que essas pessoas vão até o trabalho, gastam combustíveis e etc. A gente pode ir a fundo quanto se queira aqui também, né? Só para a gente trazer esses pontos de atenção aqui, muito mais do que querer arrumar defeito num negócio que a gente acha que é legal, né? Legal e, nossa, cara, que projeto, né, cara? Dá até gosto de falar. Sensacional, cara. Então, para mim, o que tá ficando mais forte aqui é que, apesar da biomimética ser muito legal, acho que é uma baita de uma disciplina nexialista, né, cara? Uma área do conhecimento que conecta várias outras áreas. Isso eu acho fantástico. Engenharia, arquitetura, design, biologia. Dentro da biologia você pode abrir para várias outras áreas. A gente falou de exemplos aqui da ecologia, enfim. Mas apesar disso, eu acho que do ponto de vista da sustentabilidade, talvez a biomimética só faça sentido quando se apropria dos princípios de circularidade, né? Como você falou, de ciclo de vida, qual material vai usar. E eu diria até mais, cara, que a gente está muito focado aqui no resíduo e tudo mais, mas a gente pode olhar para um lado mais humano também, né? Que a gente considera como sustentabilidade, né? Então, no caso do teto vivo do museu, provavelmente tem pessoas ali dando manutenção. Qual a condição de trabalho dessas pessoas? Quer ir mais fundo ainda? Como é que essas pessoas vão trabalhar? Qual é o meio de transporte? Elas gastam combustível? Que tipo de combustível? Ah, não, mas eles vão todo mundo de carro elétrico. Pô, mas aí onde é que você carrega seu carro elétrico? Ah, mas aí carrega na sua casa que tem energia por painel solar. Aí cai de novo na questão de fabricação e descarte dos materiais do painel solar. E se não for painel solar, a pessoa vai trabalhar até o museu com carro movido a célula combustível de hidrogênio. Aqui eu tô viajando já, né? Ah, mas e quais os materiais foram usados também para construir essa célula combustível? Então a gente sempre pode ir na raiz e encontrar um lado não sustentável, né? Quanto mais para o macro a gente vai, mais a gente percebe que o processo todo ele não é 100% autossustentável e tudo mais, né? Mas eu acho que o objetivo aqui também não é nem ficar encontrando defeito, mas mais chamar esse ponto de atenção, né? Cara, eu acho que o ponto é esse mesmo. É só chamar a atenção de que essa história, por exemplo, de imitar, né, do terceiro nível da biomimética, de imitar o ecossistema, existem as suas ressalvas e na própria natureza em si, né, nos ecossistemas naturais, existe essa ressalva também. Então, com certeza, é muito melhor você operar imitando, aplicando a biomimética no nível 3, do que você não aplicar a biomimética. Lembrando que, por exemplo, os ecossistemas naturais precisam de fluxos externos. Você precisa da energia do sol, você precisa de fluxo de massas que vem externo ao seu ecossistema para você sobreviver, para o ecossistema sobreviver. Então, é muito bom que você fala de ponto de atenção, porque eu acho que o objetivo é esse, é trazer para a consciência que existem essas ferramentas, que você consegue observar e aprender com a natureza, que você consegue pegar esse aprendizado e jogar na nossa realidade humana, e com isso, com conceitos de circularidade, e aproveitar muito melhor os recursos que são escassos, são finitos, o planeta tem recurso finito, e se a gente continuar com esse processo linear, eu não vejo um futuro tão brilhante assim para a humanidade, cara. Nossa, inclusive com essa deixa aí, essa cutucada, eu acho que foi a cutucada master aí, né? Pra gente até convidar a gente pra caminhar aí pra um check-out, cara. O que você acha? Cara, eu acho fantástico, velho. Eu tô totalmente contemplado aí com o que aconteceu e vambora. Beleza, cara. Então só vamos fazer uma recapitulação do que a gente trocou de ideia e a gente traz aí um sentimento, alguma coisa que ficou mais forte pra cada um, então. Vambora. Primeiro a gente começou fazendo uma recapitulação, né, das atitudes nexialistas. Por que observar a natureza é uma atitude nexialista? Então a gente falou que a natureza pra gente é uma grande referência em conexão com 4,5 bilhões de anos de aprendizado, de erro, de teste, de experimentação, de otimização. A gente até falou da relação entre uma outra atitude nexialista, que é a captação sensorial ativa.
que ela tem a ver e qual a sua diferença com a atitude que a gente chamou de observar a natureza. A gente definiu natureza, você até apresentou 3 definições de natureza diferentes, e a gente meio que adotou uma aqui durante o episódio para tomar ela como base, como referência ao longo da nossa discussão. Depois a gente entrou um pouco nesse lance da cultura humana e o quanto que a gente, como Homo sapiens, imaginou coletivamente, construiu a partir da imaginação um monte de coisa que acabou servindo para a gente conseguir colaborar entre a gente em maior escala, e como que essa imaginação possui ali um modus operandi diferente do modus operandi da natureza, e por isso a gente tomar cuidado na hora que a gente olha para a natureza com a intenção de aprender, mas acaba julgando e colocando os nossos princípios no funcionamento da natureza, né? Então a gente levantou esse ponto de atenção. A gente até deu o exemplo lá do babuíno Anubis e o como que, do ponto de vista da ética e da moral humana, o que ele faz talvez não seja tão legal, mas para a natureza é simplesmente estratégia de sobrevivência. A gente deu outros exemplos também positivos do ponto de vista humano, que também são estratégias de sobrevivência. A gente veio falar da biomimética, a gente deu alguns exemplos, falou dos níveis de profundidade de biomimética. O exemplo do martim pescador como sendo o primeiro nível, que é o nível de imitar a forma. Depois a gente deu o exemplo do shopping no Zimbábue, que foi inspirado lá no cupinzeiro. E é o nível 2, imitar o processo, né, o funcionamento, o comportamento do cupinzeiro. E depois o nível 3, falando do imitar o ecossistema. Esse exemplo do teto vivo lá do Museu da Academia de Ciências da Califórnia, lá em São Francisco, que também é sensacional, mas ao mesmo tempo a gente questionou quanto que isso não é 100% autossustentável. Quanto mais holística é a nossa visão, mais a gente consegue perceber isso. Mas ao mesmo tempo você foi lá e cutucou falando que nem os ecossistemas naturais, se olhados de forma isolada, também não são autossustentáveis, né? Eles precisam também de fluxo de energia e de massa externos. E aí, convido a gente para fazer um check-out aí, cara. O que você acha que de tudo isso ficou mais forte aí para você? Ou se teve alguma coisa que de repente eu não mencionei, não lembrei, que você gostou e fala, cara, isso aqui que mais me pegou? Como que está saindo aí? Cara, foda, hein? Eu gostei muito, cara, e ficou muito forte e latente, assim, na minha cabeça, essa história de trazer pra consciência de que, isso que a gente chama de cultura, essa história, essa realidade imaginada que fez a gente separar o modus operandi, né, que a gente fala do modus operandi natural e o modus operandi humano. Isso ficou muito forte em mim, cara, essa separação e como a gente é diferente mesmo no modo de operar. E aí ter a humildade de olhar para um negócio que está 4,5 bilhões de anos testando, errando, acertando, otimizando, né, que nem você falou. Isso ficou muito forte também em mim, cara. Putz, eu acho que essa é uma das atitudes mais fodas na minha humilde opinião. E que a última coisa, cerejinha do bolo, né? E a biomimética, junto com princípios de circularidade, para ter soluções mais sustentáveis, né, cara? A gente também colocar para a consciência que não só a ferramenta sendo aplicada, ela vai ser suficiente para alcançar, por exemplo, uma solução sustentável. Eu acho que esse ponto é muito legal. E é uma provocação, na verdade, nexialista, né, cara? Você junta princípios de biomimética dessa ciência, né, com princípios de economia circular, por exemplo, cara. Então você tá ali conectando também, né? Então a provocação nexialista. E eu tô saindo, cara, muito contemplado. Mais um episódio aí de atitude nexialista. A gente tá construindo aí essa ciência cada dia mais robusta, né, cara? Então eu fico muito satisfeito, tô saindo satisfeito. Esse é o sentimento de saída. Satisfação. Pô, legal, cara. Gostei dessa observação que você trouxe sobre ser uma provocação nexialista, né? A biomimética é uma disciplina nexialista, mas a economia circular também é, né? Tem o lado, de fato, da economia, tem o lado do negócio, né? Então fala muito sobre modelos de negócio dentro da economia circular.
também tem o lado ambiental, e aí conectar essas duas coisas dá uma coisa mais nexialista, mais conectada, mais diversa, mais multidisciplinar ainda, né? Foda. Então achei bem da hora, cara. Mas o que ficou mais forte pra mim, cara, foi olhar pro nível 3 de consulta à natureza, né, que é imitar o ecossistema, e entender, pelo menos aqui na minha opinião, que como seres humanos a gente nunca vai conseguir perfeitamente imitar um ecossistema natural, mas ao mesmo tempo reconhecer que os próprios ecossistemas naturais, quando olhados de forma isolada, não são também autossustentáveis do ponto de vista de energia e de massa. Então isso eu achei também muito legal, né? Então isso obriga a gente a construir uma visão cada vez mais holística, né? A conexão, mas esse ecossistema está conectado com qual outro e tudo mais. Então a gente sempre vai olhando cada vez mais pro todo. Puta foda, cara. Então isso pra mim é o que fica mais forte assim. E isso faz também a gente acabar conectando as próprias atitudes nexialistas, né? Uma delas é a visão holística. Então a gente encontra um link legal entre observar a natureza e a visão holística também. Então eu saio super contemplado e de certa forma também saio até mais seguro para conversar sobre isso a partir de agora. Sou especialista em natureza, em biomimética, em circularidade, isso ou aquilo? Não sou, mas nem de longe. Temos algo em comum então. Pois é, mas eu sinto que eu aprendi muito para pesquisar sobre esse episódio e aqui também te ouvindo e nas reflexões que a gente foi tendo aqui junto também. Sinto que eu aprendi muito e consegui amadurecer algumas coisas que eu ainda estava assim, inseguro, meio nebuloso dentro da minha cabeça e tudo mais. Então eu saio com esse sentimento aí de contemplação e de segurança também, cara. Então é isso aí. Porco, última coisa que eu queria te perguntar, cara. Pessoal que chegou aqui até o final, ouviu sobre nexialismo, ouviu sobre atitude nexialista e quer agora aprofundar um pouco mais, aonde essa pessoa vai encontrar mais conteúdo sobre nexialismo, cara? Bom ponto. Vamos lá. Meu suricato com as perguntas muito boas, né, meu suricato? Vamos lá. Pessoa que chegou até aqui, muito obrigado por ouvir a gente. É um prazer exato fazer esse episódio para vocês. Quer saber mais sobre nexialismo, sobre outras atitudes nexialistas que a gente falou até aqui, ou ouvir episódios com a comunidade, né, o pessoal aí colocando relatos, né, falando como são nexialistas e tudo mais? Acessa lá o Instagram, lá a gente coloca tudo, é o @_onisofia. Eu sou chatão, eu falo 3 vezes. @_onisofia, de novo, @_onisofia. Boa. Segue lá, gente, muito obrigado pela atenção aí e pelo tempo. Puta, tô feliz pra caralho. Valeu demais então, meu porco, valeu galera e até a próxima. Até a próxima, falou galera! Falou! 6 million ways to die.